Quer descobrir se o seu relacionamento tem um comportamento que não é nada saudável? Quer entender que comportamento é esse? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um comportamento que pode ser muito prejudicial no relacionamento e chega uma hora que todo mundo à sua volta percebe e isso acaba trazendo conflitos para outros vínculos. Então, alguns amigos podem sentir e perceber esse comportamento e as relações como um todo ficam abaladas a partir disso. Mas antes de explicar esse comportamento, eu quero trazer aqui uma pergunta e uma imagem para te ajudar a entender a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Olhe para essa imagem aqui. O que você vê nessa imagem? É uma ilha, certo? Agora, o que uma ilha tem a ver com o comportamento no relacionamento? Será que o seu relacionamento se tornou uma ilha? Só de ouvir essa pergunta, pode ser que você já tenha começado a entender o sentido que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. Eu não posso deixar de lembrar de pedir para você se inscrever nesse vídeo, deixar aqui o seu like e também compartilhando um pouco da sua experiência sobre esse assunto com a gente. Então vamos à pergunta: será que o seu relacionamento se tornou uma ilha? Primeiro, eu quero deixar claro que o que eu vou explicar aqui sobre um comportamento que aparece no relacionamento, que eu estou usando essa analogia de ilha para explicar, ele pode acontecer em qualquer vínculo. Pode acontecer no namoro, no relacionamento de amizade ou em algum vínculo familiar. É bom a gente lembrar que cada relacionamento tem suas particularidades, até porque cada pessoa tem a sua subjetividade e isso faz com que cada relacionamento seja único. Então, o seu modo de ser, ele interfere no seu relacionamento, assim como o modo de ser do outro também afeta o relacionamento. E dentro de um namoro, existem ali acordos, combinados, um modo de ser que compõe a forma como essa relação funciona. E a gente precisa destacar que em alguns aspectos a gente não consegue definir certo e errado, porque tem aquilo que funciona para um casal, mas que não funciona para outro, de acordo com as necessidades de cada pessoa, de cada casal e as particularidades. Mas a gente não pode relativizar alguns aspectos que são fundamentais para qualquer tipo de relacionamento, como o respeito, por exemplo. Então, independente da dinâmica desse relacionamento, o respeito é algo que precisa prevalecer e nada deve ameaçar essa posição do respeito. Agora, vamos pensar um pouco mais sobre essa ilha que eu mencionei no começo do vídeo. O que seria um namoro, um relacionamento que se tornou uma ilha? Vamos entender um pouco o significado da ilha? Eu coloquei aqui uma definição e a definição da geografia não é interessante pra gente, mas se você escrever a palavra ilha no Google, você vai pegar esse mesmo resultado que eu encontrei. A gente vai descartar o conceito nesse momento da geografia e vamos aqui explorar mais no sentido figurado. Ilha tem a ver com isolamento e incomunicabilidade. O que isso tem a ver com relacionamento? Olha como esse ponto é interessante. E aí eu preciso te dizer que alguns relacionamentos, com o passar do tempo, ou até mesmo na fase inicial do relacionamento, se tornam verdadeiras ilhas. Como é que funciona um relacionamento assim? Existem alguns sinais que a gente pode entender que carregam essa característica. Primeiro, afastamento significativo dos outros vínculos. Então, é um relacionamento que cresce mais para dentro do que para fora. Há um afastamento. Cada pessoa tinha seus vínculos individuais e aí os dois se afastam, vão ali rompendo ou se afastando e tal. O segundo sinal desse namoro ilha é não há interesse em eventos individuais. O que isso quer dizer? A pessoa perde o interesse em fazer qualquer proposta que seja individual. Ela entende que sempre precisa estar com a outra pessoa. E é importante a gente destacar aqui duas observações sobre esse sinal. Primeiro, é normal mudanças de interesse
de determinados eventos depois que se inicia um relacionamento. É normal. Então, às vezes, aquele passeio que você fazia quando você era solteiro, quando você era solteira, parece que não combina mais agora, aquele mesmo evento, talvez aquele mesmo grupo de amizade, depende muito. É você que precisa apurar a sua capacidade de percepção e de crítica da situação que você está passando, para que também você não entenda, né, que dá para manter a vida da mesma forma depois de um namoro. Claro que existem mudanças naturais, saudáveis, tá? Que tem a ver com a dinâmica do relacionamento. Mas o que eu estou chamando atenção para esse vídeo é perder o interesse na proposta da individualidade ou até mesmo a presença do sentimento de culpa quando você faz alguma coisa de interesse individual. Então, esse relacionamento, ele começa a ter essa característica ilha, perdendo as conexões e vivendo nesse isolamento, como a gente viu no sentido figurado. Essa incomunicabilidade com quem? Com o mundo, com a vida, com outros vínculos. E a segunda observação eu já mencionei, que é essa do sentimento de culpa. Então você vai considerar esses dois pontos. O primeiro é que existem algumas mudanças que são normais quando a gente começa um relacionamento e a gente para de sair de determinado lugar, a gente evita determinado grupo por algum motivo e tal. E a outra observação é o sentimento de culpa relacionado às atividades individuais. O terceiro sinal é um isolamento cada vez mais aparente. Até em momentos de socialização, a interação é limitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está numa festa e você tá lá com seu namorado, com a sua namorada, e vocês se isolam naquele ambiente social. Ao invés de viverem uma experiência de socialização, existe esse isolamento. E não é um isolamento intencional do tipo, a gente tá aqui na festa, mas a gente quer ficar aqui nesse momento com mais privacidade e tal, no nosso momento. Não é isso. É um isolamento, parece que é natural. Vocês só se isolam, só se destacam, não entram para interagir, não se conectam com as pessoas. Então, observe se esse relacionamento começou a ter esse traço de isolamento até nos momentos e nos ambientes de socialização. E o terceiro sinal, ele também é um pouco subjetivo, que é a percepção das pessoas. O que isso significa? É quando as pessoas começam a perceber que vocês estão isolados, que houve uma mudança no padrão de comportamento, uma mudança importante e significativa no seu comportamento depois que você começou a namorar. Você não era assim, você era mais comunicativa, você procurava as pessoas, e aí, de repente, depois do relacionamento, você se fecha mais, você não procura mais ninguém. E esse isolamento, muitas das vezes, pode ficar até disfarçado na dinâmica da vida, na rotina. Ah, é porque eu não tenho tempo, é porque eu trabalho, é porque a faculdade está intensa e tal. E tudo bem, a gente sabe que hoje a socialização, a gente faz e realiza isso da forma que dá, né? Na dinâmica do nosso dia a dia. Algumas pessoas têm mais tempo e interesse para a socialização, outras nem tanto. Então, você vai entender no seu processo de autoconhecimento como que funciona para você. Mas, mais uma vez, o que eu quero chamar a atenção para esse vídeo é que existe uma mudança repentina desse namoro que se tornou uma ilha, traz esse traço de isolamento bem forte, bem marcado, a ponto das pessoas que convivem com vocês há mais tempo perceberem isso e começa a chamar a atenção dessas pessoas. Aí, depois disso tudo, você pode estar se perguntando, por que que isso acontece? Será que meu namoro virou esse namoro ilha? A gente está isolado, só vive para nós dois e não respira mais nenhum outro vínculo, não lida com nenhum outro vínculo. Por que isso acontece? Então, vou colocar aqui algumas reflexões que podem te ajudar a responder essa pergunta. A primeira é analisar a fase desse casal, a fase que esse namoro, que esse relacionamento está vivendo. Porque existe um momento que, em sua maioria, é inicial, é o momento da empolgação do relacionamento. Então, é importante entender que existe uma empolgação inicial. Ali aquele momento em que a paixão aparece e você está muito empolgado com a pessoa está muito empolgada com você. Por causa dessa empolgação e do forte interesse, a sua motivação ela é totalmente tendenciosa.
E aí a sua programação é sempre contando com aquela pessoa. É muito mais legal quando aquela pessoa está. E tudo bem, isso é normal. Só que a empolgação que faz com que você fique quase que exclusivo com essa pessoa deve ser temporária, transitória. Algumas pessoas vivem nesse isolamento, mesmo em fase que não tem mais empolgação. Aí deve até se levar em conta a possibilidade de uma dependência emocional, de tão fechado e vivendo em prol do outro que essa pessoa está. Essa coisa do relacionamento ilha, que se isola de tudo e é muito fechado, sem acesso, né, a outros vínculos, é perigoso para a dependência emocional, é verdade. Mas na fase inicial de empolgação, essa característica pode acontecer e não necessariamente é problemática, mas que você observe para entender se isso está passando ou se você realmente está se fechando cada vez mais. Outro motivo que pode justificar esse isolamento dos outros vínculos e a exclusividade no relacionamento é o cansaço no lidar com outras relações. É aquela pessoa que já está extremamente cansada de várias coisas da vida, inclusive dos relacionamentos, e ela fala assim: olha, eu vou evitar problema para mim. Parece que me relacionar é algo muito complexo, então eu vou me relacionar apenas com a pessoa que eu namoro. Eu não vou conviver com as outras pessoas. Ou melhor, eu vou conviver minimamente com todo mundo. Porque eu acho cansativo, eu estou exausta e eu não quero, né, mais trabalho. Então, a pessoa, quando entende e interpreta as relações de uma forma tão complexa ou cansativa, ela pode se fechar, às vezes, no relacionamento amoroso e só lidar com aquilo ali, por causa desse cansaço e essa interpretação sobre o meio social. E o outro motivo, esse você deve ficar alerta, que muitas das vezes o relacionamento se torna uma ilha devido à manipulação e o domínio do outro. O que isso significa? Significa que uma pessoa ela pode ter esse perfil dominante e exerce uma manipulação para que você fique cada vez mais apegada a ele ou a ela. E ela faz isso acontecer. Há todo um comportamento por trás de manter a atenção do outro para si e para o relacionamento. Então, comece a observar se existe manipulação da pessoa para te afastar de outros vínculos. Você precisa observar se isso acontece com você. Quando você está em um lugar que o seu namorado ou a sua namorada não está, será que você consegue estar inteira no outro lugar? Com a mente presente ali com seus amigos, com a sua família, ou a pessoa que você se relaciona o tempo todo se faz presente na sua vida, seja por mensagem, por ligação, ou você mesmo preocupado, sempre lembrando da pessoa e não consegue viver outras conexões de vínculo. Então, cuidado, observe, porque existem várias formas de manipulação. É muito importante que você não se deixe levar, né, por essa manipulação. Muitas das vezes uma pessoa insegura, né, torna esse relacionamento ilha porque ela tem insegurança e ela acha que outras conexões ameaçam também esse relacionamento. Então, ela mantém isso como uma ilha mesmo, isolada, né? Então, observe esses pontos. Acho que essas reflexões podem te ajudar a entender o porquê que isso acontece. Bom, para finalizar esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para a importância da individualidade. Ainda que você busque viver um relacionamento saudável e saiba que um relacionamento saudável envolve toda uma construção, envolve você aprender a ceder, aprender também a validar os seus desejos, as suas vontades, compreender o outro. Tudo isso é válido e legítimo, mas não deve ultrapassar princípios valiosos como o respeito, entender que o acordo que foi feito nesse relacionamento, ele deve ser cumprido, construir um bom diálogo e manter preservada a sua individualidade. Isso é importante para que o seu relacionamento permaneça de forma saudável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica aqui, deixa seu like, compartilhe um comentário comigo. O que você acha? Será que você já viveu um relacionamento ilha e você não sabe? Então, se inscreve também aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.